Bom, gente, vamos falar mais uma vez das Escrituras. Hoje vamos falar sobre reis. Saul, primeiro rei de Israel, é o que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês. Eu queria trazer para vocês um pouquinho da vida de Saul, mas antes de falar sobre a vida de Saul, eu queria colocar na tela uma frase que eu acho muito interessante e que eu creio que nós vamos aprender algumas coisas sobre isso. Está na tela. O orgulho é um problema que está na natureza humana. De fato, agora que nós já vimos esta frase, eu gostaria então de convidar vocês a ver comigo a vida de Saul. A vida de Saul está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 9 ao 31. Ali vai estar discorrendo toda a vida de Saul, como é bastante, eu não tenho como colocar aqui nesse pequeno vídeo, então eu vou ir apontando os textos e você vai conferindo na sua casa os versículos que eu vou citar. Muitas pessoas não se apercebe que Saul foi um rei escolhido por Deus. Eles falam que foi um erro de Deus, que Deus não devia ter escolhido Saul, só vê as coisas ruins de Saul, só vê as coisas erradas que Saul fez. Mas, na verdade, o nome Saul significa pedido. Alguns estudiosos chegam até a chamar pedido de Deus. Saul era um nome talvez comum, porque nós podemos ver Paulo, o apóstolo, o nome dele em hebraico é Saul. Então, nós precisamos entender as características de Saul. No capítulo 9, nós percebemos algumas e em outros capítulos outras. Mas vamos começar pelo capítulo 9. Primeira coisa, Saul era de uma família estruturada, tinha uma descendência, ele era da tribo de Benjamim. Saul era uma pessoa de tipo físico imponente, era belo, era formoso. Isso está no versículo 2 do capítulo 9. Ele era obediente. Quando você lê o versículo 3, 4 e 5, você percebe que o pai lhe deu uma ordem e ele foi cumprir essa ordem. Então, ele era uma pessoa realmente obediente. Uma outra coisa que você percebe no capítulo 9, do versículo 19 ao 21, é que Saul era humilde. Talvez você nem imaginava isso, né? Saul se coloca com humildade quando ele está conversando com Samuel. Um outro ponto importante, Samuel, capítulo 11, ali em 1 Samuel, você vai perceber que ele era um guerreiro valente, ele tinha habilidade na guerra, era um homem de coragem. Então, Saul tinha algumas características interessantes que você pode olhar e fazer uma análise. E no versículo 1 do capítulo 31, você vai descobrir que Saul reinou durante 42 anos. Então, algumas características interessantes que nós podemos ver na vida de Saul, antes de entrarmos nos seus defeitos, nos seus erros, no caminho que ele seguiu, no meu modo de entender, por causa do orgulho, porque subiu na cabeça, porque ele errou. Mas vamos ver isso lá. Mas antes, eu queria convidar você a ler comigo, nesse quadro que eu vou colocar, algumas características interessantes, que realmente são para fazermos uma avaliação de nós mesmos. Então, leia comigo. Será que gostamos de ser notados ou reconhecidos? Desejamos chamar a atenção? Gostamos demais de elogios? Temos necessidade de ser considerados importantes? Não gostamos da ideia de sermos submissos e obedecer? Temos dificuldade de admitir que erramos?
Temos teimosia. Somos argumentativos, pessoas que argumentam para tudo e todos. Gostamos e até exigimos que seja feito do nosso jeito. Gostamos de controlar tudo e todos. Defendemos os nossos direitos individuais. Recusamos conselhos. Somos críticos com os outros, mas não aceitamos críticas em relação a nós de maneira alguma. Somos sensíveis demais. Nos achamos perfeitos, acima da média, melhor do que todos. Agora que você leu cada um desses pontos, gostaria de dizer para você que os que estudam a mente humana, psiquiatra, pessoas que fazem estudo do cérebro, da mentalidade, da nossa capacidade de interpretação, dizem que se você tiver duas dessas características aí, que eu coloquei na tela, você pode se considerar uma pessoa orgulhosa. Eu acho que eu vou mais longe, eu acho que uma só já nos faz orgulhoso, porque a Bíblia ensina que nós devemos considerar sempre os outros e não a nós mesmos. Mas vamos ficar com duas. Talvez você tenha duas, eu tenho um monte, mas talvez você tenha só duas, né? Quem sabe uma só. Faça uma avaliação. E continuando agora na vida de Saul, você vai perceber, lendo aí Samuel de 9 a 31, que Saul, infelizmente, tinha várias características que nós encontramos aí. Nós podemos, por exemplo, ver que Saul foi rejeitado por algumas características claras. Outras você tem que ficar lendo e entender, mas tem algumas que são claras. Uma delas está em 1 Samuel 13, versículo 9 e 10. Ou seja, Saul se tornou impaciente, não conseguiu esperar Samuel chegar. Isso levou ele a usurpar o lugar de Samuel e querer ser o sacerdote e oferecer o sacrifício. Então ele tomou um lugar que não era devido a ele. Então aí já mostra, por exemplo, alguma daquelas características que coloquei na tela. Então, ali em Gilgal, quando lemos esse trecho, percebemos que Saul pisou feio. Errou, mas muito feio. Um outro ponto também que nós podemos perceber, Saul desprezava, ou melhor, nesse texto de 1 Samuel 15, ele desprezou a ordem de Deus, e além de desprezar a ordem de Deus, ele passou a culpa para os outros. Não, ou então queria usar aquilo de uma forma que não era para ser usada. Então você vai perceber ali no capítulo 15 que, através de Samuel, Deus tem ordenado a destruir tudo dos amalequitas. Se você estudar um estudo mais profundo, você vai perceber que os amalequitas eram terríveis e Deus queria exterminar. Mas Saul não fez isso. Foi desobediente. Achou por bem pegar o despojo e não matar o rei. Então, um erro feio que você pode ver na vida de Saul. Um outro ponto terrível na vida de Saul é que ele foi buscar ajuda no lugar que não devia. Ele foi buscar no capítulo 28 uma feiticeira. Lembra lá? A profetisa de Endor, uma mulher que consultava os mortos, algo que era proibido pela palavra de Deus. Então Saul foi descendo, foi cada vez decadente. Saul se tornou uma pessoa, infelizmente, ciumenta, invejosa, ao ponto de tentar de todas as formas matar Davi. Isso se encontra no capítulo 18 a 20 de 1 Samuel. Saul se tornou um assassino. No capítulo 21 e 22 você vê que ele matou uma linhagem inteira de pessoas.
Rapaz, é muito terrível. E ainda por cima, Saul se tornou um homem depressivo, medroso e perturbado. No capítulo 16 você encontra isso. Então leia 1 Samuel de 9 a 31 e comece a perceber que Saul, de uma pessoa excelente, se tornou, por causa do orgulho, da altivez, por causa de si próprio, em algo desprezível, e aí acabou, o seu fim foi se matar. Querido, olha, há uma lição maravilhosa para aprendermos na vida de Saul. Eu creio que eu e você, que estamos vendo isso, eu estou falando, você está me ouvindo, nós podemos aprender muita coisa na vida de Saul. Mas, acima de tudo, nós precisamos aprender a vencer o orgulho. E para vencer o orgulho, para vencer essas características que nós vimos no quadro anterior, eu queria levar você a pensar em algumas outras situações que eu quero colocar agora na tela. E você leia comigo e pense nisso. Precisamos, de fato, ter tempo sozinhos para ouvir a Deus. Precisamos orar, se arrepender, pedir perdão. Precisamos confessar aquelas atitudes, aqueles pecados específicos, às vezes pequenininho, que a gente acha que não tem problema. Temos que confessar os nossos pensamentos errados, que nos levam a pecar. Cresce aqui, vai indo, vai indo, vai indo, e depois se torna numa atitude pecaminosa. Precisamos ler a palavra constantemente e continuamente. Precisamos crer nas promessas da palavra de Deus. Devemos obedecer e continuar em obediência. Obediência na Bíblia nunca vai cair de moda. Infelizmente, nós vamos ficando velhos de cristãos, de crente, e vamos achando que as coisas vão ficando meio largadas, vamos relaxando, e às vezes damos umas pisadas na bola violenta e não obedecemos aquilo que Deus quer. Então pense nisso. Agora que você, juntamente comigo, viu e ouviu esse vídeo todo, você pode ter a certeza daquilo que eu coloquei para você lá no começo. O orgulho é um problema da natureza humana. Mas eu quero dizer para você com tudo isso que tem jeito. Sabe por que tem jeito? Primeiro porque o Salmo 139 diz que Deus te conhece mais do que você mesmo. Leia o Salmo 139. Leia ele todinho e perceba que Deus te conhece melhor do que você mesmo. Em Romanos 12, diz que lendo a palavra, conhecendo a Deus, depois quero falar de conhecendo a Deus, nós somos transformados, conformados à imagem, com a mente de Deus, aquilo que Ele é. E quando a Bíblia fala em conhecer a Deus, a Bíblia está falando em algo íntimo. Conhecer com intimidade. Não é um conhecimento como eu conheço lendo um livro, não é um conhecimento como eu conheço o celular que eu uso aqui. Não é isso. Entendeu? É algo mais. Por exemplo, eu conheço esse copo de água, mas eu bebo ele, eu sinto que ele é. Ele sacia minha sede. Então você precisa conhecer a Deus na intimidade. Qualquer hora a gente vai falar sobre conhecimento. E aí vamos falar um pouco mais sobre isso. Por hoje eu quero ficar nisso. Que a vida de Saul nos seja uma lição. Um beijo no seu coração. Espero que possamos nos encontrar novamente. Tchau, gente.